honrar quem chegou aqui na hora. Então, Lucas, pode iniciar a gravação, por favor. Já começou. Começou? Ah, eu nem tinha visto. Desculpa. E Gabriela e Leandro aí, e Olivia, se quiserem abrir a câmera, vamos ficar muito contentes. Bom, vamos lá. Eu não conheço Eline, Gabriela e Leandro. Não conheço vocês. Quer dizer, não, pelo menos de rosto a Eline eu não conheço. E de nome também não. Então, sejam bem-vindos. Eu sou a Maria Fernanda. Sou a atual coordenadora do Programa Jovens Profissionais do Saneamento aqui no estado de São Paulo. E aqui temos subseções no interior. Então, temos outros coordenadores também no interior, coordenadores adjuntos, assim como a Vivi, que é nossa coordenadora adjunta aqui de São Paulo, né? Ela nos auxilia aqui na cidade de São Paulo. E temos outros núcleos das subseções que têm outros grupos, né? Para tentar estender, expandir para o interior. E o programa JPS tem aí a ideia, né, de despertar habilidades e lideranças em jovens profissionais que tecnicamente considerados de 18 a 35 anos, mas espiritualmente por muito mais tempo, e mais por fins burocráticos, né? E até porque depois a galera aí tem várias fases da vida, mas pensa-se, entende-se, né, que após os 35 anos já seja um profissional pleno, né, um caminho de profissional sênior. Então, o jovem profissional é considerado até os 35, mas o objetivo é que a gente substitua, né, os profissionais sêniores. Então, estamos aqui para fazer networking, para capacitar, para inspirar, para despertar, para conversar, para trocar ideias, conversas, trazer conteúdo, experiências. A gente tem bastante atividade voluntária aqui no JPS, quando a gente podia fazer eventos presenciais. E, inclusive, talvez ressurja alguns aí num futuro breve. E basicamente, o JPS é isso. A gente tem um formulário de inscrição. Até, Vivi, se você tiver fácil aí, quiser colocar no chat para o pessoal, se não tiver inscrito, se inscrever no formulário. E do JPS, né? Não do evento. Não sei se vocês chegaram a se inscrever no do evento. E temos o Instagram também, LinkedIn, temos grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, temos contato com os outros JPS de todos os estados, porque o JPS pertence à ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e a ABS está no Brasil todo, uma associação muito importante aí no setor de saneamento e meio ambiente, e em cada seção do país temos uma subseção, temos uma seção do JPS, um núcleo do JPS. Temos aí coordenadores e grupos, e a gente troca aí também com os outros estados. E falando em outros estados, estamos aqui hoje com o Rafael e com o Tiago, Rafael do Rio Grande do Sul e Tiago do Espírito Santo, que é isso que a gente estava falando, né? Que o online nos possibilitou essa aproximação. E temos um gato invadindo aí. E aqui hoje o nosso objetivo é conversar sobre carreira, né? Profissão, caminhos que a vida nos leva, como a gente vai para esses caminhos, o que nos motiva a ir para esses caminhos, que dicas, que oportunidades que a gente pode ter e principalmente quais os desafios ou alguns dos desafios que nós como profissionais aí do saneamento, das engenharias, do meio ambiente, que a gente encara no mercado. Então, eu vou falar um pouco de mim, né, para vocês me conhecerem também. Gostaria depois que vocês comentassem um pouco. A gente vai aí fazendo uma roda mesmo. Vou pedir depois para o Thiago e para o Rafa se apresentarem melhor. E depois a gente vai fazendo esse ping-pong aí, tá bom? Então, eu sou formada em Hidráulica e Saneamento Ambiental pela FATEC São Paulo. Também fiz técnico em meio ambiente antes. E fiz pós-graduação em gestão ambiental. Aí agora estou fazendo engenharia civil por condições aí da vida, contingências da vida. Não é a minha área do coração, eu sou sanitarista de corpo e alma, então a civil vai ficar por conta de que a gente precisa crescer em alguns aspectos que, infelizmente, vai ser a engenharia que vai me trazer no momento, né? Não é para todos, mas no momento eu vi que era necessário
fazer engenharia civil, eu eliminei bastante matéria por causa do tecnólogo, que o nosso curso de hidráulica e saneamento está dentro da temática da construção civil. Então, há muitas discussões sobre isso, tem a parte de saúde, meio ambiente também, mas então a gente consegue eliminar bastante matéria. Agora eu estou fazendo a parte chatona da civil, para mim, né? De concreto, fundação, prédio, essas coisas. E atualmente eu trabalho com segurança de barragens, eu presto serviço para a Sabesp, e estou gostando muito, estou aí, vai fazer 3 anos em dezembro que eu estou nessa área, que eu vi uma oportunidade muito interessante de mercado, com poucos profissionais, estou tendo uma oportunidade que poucas pessoas têm, que eu caí meio de paraquedas, mas estou aprendendo muita coisa, e estou gostando, e estou vendo que eu tenho possibilidade de futuro, de carreira, nessa área, por isso que eu estou fazendo engenharia civil, para poder ter mais oportunidades, até aumento de salário, possivelmente, né, mais atribuições, então, por isso que eu estou seguindo assim. Tenho experiência aí com projetos de rede de água, esgoto, geoprocessamento, passei aí por esses outros caminhos também, fiscalização de obra, de saneamento. Eu só não sou concursada da Sabesp, mas olha, minha vida, eu estava contando esses dias, de empresa em empresa que eu fui passando, já estou há 7 anos prestando serviço para a Sabesp. Então, é bastante coisa, né? Tô aí, meu coração fica com eles, minha dedicação fica com eles, mas sempre prestando serviço para empresas terceiras, por conta da dificuldade de concurso, né? De abrir concurso para a Sabesp. Nós temos outras oportunidades de trabalho também, tenho amigos trabalhando em várias áreas, o saneamento ele é muito multidisciplinar, assim, né? A gente tem vários caminhos a seguir. Não falta, assim, capacitação, falta quem indica, uma abertura de porta, mas, assim, necessidade desse profissional existe. Então, contei basicamente um pouquinho de mim e participo do JPS aí há, uns 7, 8 anos que eu já participo do JPS e hoje estou como coordenadora e faço parte da diretoria da ABS, do conselho da ABS Nacional, e estamos aí enfronhados na associação para contribuir de alguma forma. E estamos sempre abertos aí a ideias e pessoas, e, poxa, o JPS ele me possibilitou muitas coisas, e o networking, que eu falo que é nosso carro-chefe aqui do JPS, cara, abre muitas portas, a gente faz, além de amigos muito queridos e que enfrentam desafios semelhantes aos nossos, por estar na mesma área, eu consegui muitas aberturas de portas mesmo por conta disso. E quanto mais tempo eu passo, mais pessoas eu conheço e mais eu percebo que o saneamento é cada vez menor e a gente se cruza em todo lugar. Então contei um pouquinho de mim e vou falar como que eu conheci os meninos, né? Por que eu chamei eles aqui. O Rafael, que eu conheço há mais tempo, é um jovem, é um menino mesmo, que eu falei, os meninos. Ele é do Rio Grande do Sul, mas a gente se conheceu no congresso da ABS, que é um dos maiores congressos de saneamento, se não o maior, né, congresso de saneamento e meio ambiente da América Latina. E a gente se conheceu no congresso em 2015. 2015. No Rio de Janeiro, que a cada 2 anos que acontece o congresso, e cada ano é numa capital do país, e aí começou no Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo, depois foi para o Rio Grande do Norte, e agora vai ser em Curitiba, em outubro. E aí a gente se conheceu no Rio de Janeiro, se encontrou em São Paulo, infelizmente não pude ir para Natal, mas iremos nos rever agora em Curitiba. E mantemos esse contato, que o Rafa é uma pessoa super querida, está aí super incentivo JPS há muito tempo, está na ABS há muito tempo, ele vai contar um pouco disso. E o Thiago, que foi uma surpresa, assim, que eu fiquei muito contente de conhecê-lo, porque eu estava num curso de segurança de barragens, que ele também estava, ele me achou no LinkedIn, aí ele me adicionou no LinkedIn, provavelmente o Thiago fazendo capturando as pessoas, né, os profissionais, montando essa galeria de profissionais, e a gente se conheceu através disso, e eu falei, o cara é tecnólogo em saneamento, ele está na área de segurança de barragens?
como assim? Ele não é engenheiro? Por conta dos desafios que eu estava enfrentando, estou ainda no momento. Eu falei, nossa, preciso conversar com o Thiago. E aí chamei ele para conversar, ele também participou de um grupo de jovens líderes aí na área de empreendedorismo. Quero que ele conte um pouco também sobre isso. E foi aí que a gente se conheceu e falei, pô, Thiago tem umas coisas bacanas para falar para a gente das experiências de vida nele, de trabalho. E acho que vai ser legal ele compartilhar um pouco dessas experiências com a gente, porque da mesma forma que eu me identifiquei com algumas questões que ele vive e viveu, outros de vocês podem ou se inspirar, ou gostar, ou se identificar com as histórias, com as trajetórias dos meninos. Eu espero que vocês possam contribuir com a gente também. E o Pladeval, que entrou já também, muito obrigada pela presença, Pladeval. Ele é nosso presidente da ABS São Paulo, e também quero que ele conte um pouquinho sobre a ABS, como que ele chegou aí, como está sendo essa nova gestão, esse papel novo dele como diretor, como presidente da ABS, e contar um pouco para vocês sobre a trajetória de vida dele, conversar um pouco com a gente também, tá bom? Então, vou passar a palavra para Rafael, para ele contar um pouco sobre a trajetória dele também. Então tá, boa noite, muito obrigado, Mafê, pelo convite, né? Sempre bom de estar conversando com gente diferente, com gente nova, com gente velha, seja com quem for, mas é legal a gente estar contando da experiência, contando da vida, para realmente trocar essas experiências, assim, saber como é que é a vida de cada um, como é que evoluiu, da onde que veio, para onde que está indo, qual foi o caminho trilhado para chegar até aqui, se tem alguma ideia de para onde vai, o que vai acontecer. E aí também é uma coisa legal da gente chegar na conclusão de que a gente tem algum planejamento, mas quem manda mesmo não somos nós, né? A vida vai nos guiando, vai nos colocando em algum ponto, um posto diferente, e assim vai indo. Bom, eu sou engenheiro civil, né, formado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Me formei em 1999, eu brinco que eu sou de outro milênio, né? E não deixa de ser verdade. Mas eu entrei na faculdade pensando em alguma coisa de construção civil. Meu pai trabalhava na área da construção, ele era representante comercial de tintas, né? E isso eu sempre andava com ele, andava em obra, ele estava vendendo, visitava a obra, visitava cliente, e eu gostava um pouco dessa parte, assim. Mas eu entrei mesmo pensando na parte de rodovias, né? Nada a ver com o que a gente está fazendo hoje. Tentei fazer alguma coisa ao longo, né, dos primeiros anos do curso e dos primeiros semestres, puxar um pouquinho para esse lado da rodovia, mas não é uma área tão fácil, e isso em década de 90, o Brasil quebrado que estava, então não tinha investimento, não tinha nada, né? Foi quando começaram as concessões de rodovias, por exemplo, mas o poder público não tinha dinheiro para nenhum investimento, não tinha obra, não tinha nada disso. Em seguida, eu comecei a ver que era o lado mais fácil, que eu tinha mais possibilidades de crescimento, de entrada, era na parte da construção civil mesmo. E aí eu fiz toda a minha faculdade voltada para a construção civil, né? Já tinha, naquele tempo, já tinha umas ênfases no curso. Vamos ver se eu me lembro de todas, eram 6. Tinha de construção, da parte de estruturas, geotecnia, chamava de saneamento e hidráulica, produção e mais uma aí que eu já não vou me lembrar agora. E eu fiz tudo voltado para transportes. Eu fiz tudo voltado para a parte da construção, porque eu já tinha mais facilidade de conseguir estágio, já tinha contato e tal. E sempre me chamou, nunca foi assim uma coisa que me chamou a atenção de eu achar ruim a parte do saneamento, né? Gostava das aulas, achava interessante, mas nunca também tinha pensado realmente em trabalhar. Consegui me formar empregado, né, que naquele tempo lá não era uma coisa comum também, né? A gente teve várias fases aí das engenharias ao longo desse tempo, né, mas em 99 era difícil, o pessoal estava tudo indo para fazer mestrado por conta da bolsa, não estavam nem afim de fazer o mestrado de verdade, né, mas a bolsa era que mandava. E parece que o valor pago da bolsa há 20 anos era mais ou menos o mesmo valor de hoje, então valia a pena, né? Mas eu fui para construção, fui trabalhar com construção pesada, uma construtora que fazia pavilhões industriais com pré-moldado de concreto. Uma experiência assim, fabulosa, bem interessante, muito diferente de tudo que eu tinha visto também. Só que também algumas coisas de mercado, fui demitido ali em 9 meses, porque entrou uma empresa no Rio Grande do Sul para quebrar, né? Entrou para ganhar mercado, então ela estava pagando para fazer obra, em alguns casos, para fazer nome.
e as outras tiveram que se encolher um pouco, reduzir a estrutura para deixar passar esse tempo dela, onde ela tinha gordura para queimar, para depois retomar suas posições no mercado. E nessa aí, o mais novinho é quem vai fora primeiro, né? É um cara que ainda não dá todo o retorno financeiro para a empresa em cima daquele custo que ele está proporcionando. E um pouquinho antes, foi em abril de 2000, maio de 2000. Em fevereiro, eu tinha me inscrito para fazer um concurso público para uma companhia de saneamento de uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre, cidade de Novo Hamburgo. Então, fechou bem certinho, né? Fui demitido em abril na empresa e em julho eu comecei a trabalhar nessa companhia de saneamento. Então, a primeira coisa, assim, caí de paraquedas no saneamento, nunca tinha pensado em trabalhar com essa área, mas foi bem interessante, assim. Depois fiquei 5 anos trabalhando lá, já tinha feito, dentro desses 5 anos, acho que foi no segundo ano, do segundo para o terceiro eu fiz o concurso para o local onde eu trabalho hoje, que é a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, equivalente da CETESB, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e onde eu entrei em 2005 e estou até hoje, 16 anos já, e aí com uma variedade de cargos e funções aí que eu acho bem interessante também de ter passado por diversas etapas, por diversos caminhos. E de novo, nessa história de para onde que a vida leva, uma das coisas que eu fiz na FEPAM foi a função de diretor técnico. E nessa função de diretor técnico, vocês devem imaginar, né, como é que é o licenciamento ambiental, né? Sempre é uma... Quando a gente pensa uma coisa ruim, ele está um pouquinho mais para baixo ainda, né? E ali foi que eu comecei a fazer um trabalho, né, liderar um trabalho. Quem fez realmente foram todos os colegas, mas eu comecei a liderar um trabalho para mudar essa cara do que é o saneamento, o licenciamento ambiental, para realmente a gente conseguir virar esse jogo e ter um órgão público eficiente, né? Mostrando desempenho, tendo regra de desempenho e tal, implantando ferramentas de gestão. E isso me levou a fazer o meu mestrado, que eu terminei há 2 anos, em engenharia de produção, uma coisa que eu também nunca tinha pensado, simpatizava um pouquinho com a área, mas nunca tinha me imaginado fazer um estudo mais forte assim em engenharia de produção. Sempre fiquei mais voltado para a área técnica, mas quando eu vi essa oportunidade achei interessante, né? A minha dissertação foi um estudo de caso, foi realmente juntar todas essas pontas e relatar tudo que foi feito para a gente chegar numa situação hoje muito mais favorável, onde não tem mais nenhuma reclamação, salvo alguns casos pontuais, mas é coisa normal de qualquer setor, mas saiu aquela coisa generalizada, aquela imagem ruim, aquela coisa feia. Então foi, sim, bem bacana. E em 2011 foi que eu entrei na ABS, no Fê. Foi um convite também de 2 colegas para começar os jovens profissionais de saneamento no Rio Grande do Sul. Estava começando no Brasil, era o Peter, tinha trazido a ideia da IWA, e começando a espalhar isso, me convidaram, eu topei. Até então, eu nunca tinha sido sócio da ABS, né? Sempre as empresas, né, os lugares onde eu trabalhava é que faziam as inscrições nos eventos e tal, mas em 2011 eu entrei daí como associado e para fazer a coordenação do programa. O primeiro coordenador dos jovens profissionais no Rio Grande do Sul, e aí a gente começa a contar a história mais para frente de tudo que aconteceu de ABS também. Mas foi também interessante, né, uma coisa que eu trouxe isso para dentro da ABS em seguida, foi de por que eu levei tanto tempo para me associar, né, e o que a gente podia mudar, tentar mudar na cabeça dos outros para que eles se associassem mais cedo, mais rápido, e não esperar tanto tempo aí, que eu levei 11 anos praticamente, né, desde que eu comecei a trabalhar com saneamento até realmente entrar na associação. E é uma associação, como a Mafê falou, de abrangência, ela não é só nacional, né? A gente tem os convênios, os acordos com a IDIS, então a gente tem uma abrangência interamericana, né? Da Argentina, Chile até o Canadá. A associação vale para qualquer um dos países, né? A gente é sócio, membro de todos eles. E, no fim das contas, eu levei 11 anos para entrar numa associação com tanta relevância, com tanta robustez do jeito que é, e a importância dela nem se fala, né? Toda a possibilidade de conversar com gente, de conhecer gente. Aqueles livros que a gente estuda nos bancos escolares, quando a gente vai para um congresso, o autor está do nosso lado, assistindo a mesma palestra, né? Às vezes ele está palestrando, mas às vezes está ali do nosso lado. Um Von Sperling, por exemplo, que eu conheci no aeroporto de Goiânia, assim, batendo papo. Quem é tu? Ah, nossa, que interessante! É uma coisa, assim, desse nível. Mas acho que para começo tá bom, né? Depois a gente vai falando mais um pouquinho.
Tá ótimo, Rafa, muito legal. É engraçado, né, que a gente se conhece, mas não sabia de toda. Eu não conhecia todo esse seu histórico, então é legal até para a gente conhecer melhor, tá vendo? Uma ótima oportunidade. Tiago, com você, passo a palavra para você, se apresente para nós. Muito obrigada, Rafa. Bom, inicialmente, boa noite. Rafa, muito bom ouvir sua história, bacana perceber que a trajetória que a gente planeja nem sempre é o que acontece, né? E o mundo vai dando voltas e, de repente, a gente chega numa área que não tinha nada a ver com o início da nossa trajetória e os desafios vêm aí, né? Eu acho que são nesses momentos que a gente cresce muito. Bom, sou Tiago Lodi, sou do Espírito Santo, tenho 35 anos, sou formado em Tecnologia de Saneamento Ambiental pelo Instituto Federal do Espírito Santo e gerente de projetos, né? Tenho um MBA em Gestão de Projetos, que foi, depois vou falar um pouquinho mais, que foi uma das opções que eu quis utilizar para não ter que fazer uma engenharia, por exemplo, né? E ainda assim estar na minha área de atuação. Bom, eu acho que assim, a influência ambiental, assim, igual o Rafa falou, que teve uma influência, eu acho que a gente sofre muita influência dos nossos pais por criação, né? E eu tive uma influência porque meu pai foi político, né? Com mandato eletivo, por 6 mandatos aqui no estado do Espírito Santo como deputado estadual, desde 89, eu nasci em 85, então, assim, essa influência toda, e uma das bandeiras de defesa dele era a área ambiental, né? E aí, com criações de reservas municipais e estaduais aqui no estado do Espírito Santo e tal, a gente chegou um momento que a gente teve uma mudança de moradia mesmo, fomos morar num bairro em Vila Velha, que é um bairro chamado Barra do Jucu, né? A foz de um rio, do importante rio aqui da região metropolitana de Vitória, que abastece. Então, assim, uma cercada de reserva, uma vila de pescadores, sabe? Tem toda aquela interação ambiental e eu acho que dali foi que surgiu o meu grande interesse para essa área ambiental, né? E aí foi se construindo, participei de um grupo muito jovem ainda, com 10, 12 anos, um grupo com apoio de, não lembro a organização agora, mas tinha um biólogo que dava aula sobre orquídeas da região de Restinga, que era a região que a gente tem aqui, né? Essa mata muito próxima da gente de praia, e eu comecei a participar e gostar dessa área de botânica, mesmo sem saber que era botânica. E quando veio a ideia de fazer um curso superior, eu falei, pô, vou fazer biologia, né? Me inscrevi para a Federal e fui fazer biologia. Passei na primeira fase na Universidade Federal e fiquei na segunda por prepotência, achar que sabia química demais e não sabia tanto assim. E aí, por surpresa, minha mãe me avisou. Eu esqueci de falar um detalhe, né? Eu sou trigêmeo, né? Então, aqui em casa somos 3 e tem ainda 2 irmãs, né? Somos em 5, a família é grande. E aí, eu terminei, eu acho que com 16 anos o ensino médio, né? Porque eu entrei adiantado. E aí, com 17, ainda muito imaturo, vou fazer o quê? Fazer biologia e tentei biologia, não passei. Estava indo um pouquinho triste. E aí minha mãe me avisou, Tiago, olha, eu fiz sua inscrição para um curso na área ambiental, que ia ter no Instituto Federal de Educação Tecnológica. Eu falei, como assim? Ah, é um curso de saneamento ambiental. E foi para lá que eu fui. Aí fiz a prova, passei, fui aprovado, comecei o curso. Tive um desafio muito grande de carreira no início, porque eu caí no saneamento pegando física 1, hidráulica, cálculo, probabilidade estatística. Eu falei, Jesus amado, onde é que eu estou? Não era isso que eu queria. Mas depois de muito choro, muita luta, a gente vence, né? Essa etapa, e aí começa a entrar as matérias mais da área ambiental, e aí eu comecei a sentir mesmo o que era o saneamento, né? O recurso atmosférico, o recurso hídrico, o resíduo sólido, enfim, né? Tudo que o saneamento trata. E aí foi quando me deu o clique, eu falei, pô, tá aí uma área bem interessante para eu continuar, que eu já estava nesse momento querendo desistir do curso, sabe? Querendo voltar para a minha biologia. E aí, quando eu finalizei o curso ainda para defender o TCC, eu consegui ser contratado por uma empresa aqui, que era União Engenharia, tinha uns contratos grandes com Petrobras, com a ThyssenKrupp, estava desenvolvendo a CSA lá no Rio de Janeiro, né, a siderúrgica,
E aí eu entrei nessa empresa, na União Engenharia, ainda sem defender o TCC, com 4 meses, os caras, a gente estava implantando a ISO 14000 na empresa, me mandaram para o Rio de Janeiro, por conta de uma auditoria que a gente iria sofrer lá e tal, e aí eu tive que adequar tudo dentro das normas, né, da ISO, e por lá fiquei por 2 anos, e sem defender meu TCC, né? E aí veio o chamado do IFES, né? Ó, ou você defende ou você vai ser jubilado. E aí eu falei, putz, vou ter que largar minha oportunidade de emprego, que eu já estava firme e tal. Larguei Rio de Janeiro, voltei para o Espírito Santo para defender meu TCC e tive uma grata surpresa, para não dizer uma palavra bem feia. Tinham 3 matérias que eu já tinha feito todas e que não constavam dentro do meu banco de matérias feitas. E aí entrei numa briga judicial, né, enfim, com o Instituto Federal. O advogado falou, cara, ou você volta e faz suas 3 matérias em um semestre, ou você vai demorar 10 anos para ganhar a causa. Sua causa está ganha. Você tem os comprovantes, mas e aí? Falei, bom, beleza, vamos voltar, vamos fazer essas 3, né? Voltei, fiz as 3 matérias. E aí eu perdi um pouco do time de onde eu estava, né? Naquele momento de desenvolvimento, de oportunidades, lá no meio de um boom de 22 mil peões entrando e saindo do mesmo local, né, de trabalho, que era a CSA, infinitas empresas, propostas de trabalhos infinitos, assim, perdi muitas propostas por não falar inglês à época, e aí voltei, e quando eu terminei aqui, eu fiquei meio perdido, assim, cara, o que eu vou fazer, né? Eu pulei uma etapazinha que o meu estágio durante o saneamento foi o estágio dentro da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, e foi na área de saneamento mesmo, assim, eu fiquei dentro da área das concessões públicas, fazendo a parte de vigilância sanitária nos quiosques que tinham na orla de Vitória e acompanhando o trabalho nas estações de tratamento de esgoto de Vitória, né? Então, assim, esse acompanhamento, coleta de resultados, era o estagiário que fazia, né? Então, eu tive essa vivência muito próxima e foi ali que também eu mais me encantei, né? Para essa parte de hídricos, de tratamento de esgoto, enfim. Mas meu TCC foi na área de resíduos sólidos. Eu fiz um mapeamento para um município aqui da região metropolitana para a destinação dos pneumáticos inservíveis. E aí, quando eu terminei, quando eu defendi o TCC, realmente, ali eu estava naquele momento desempregado e olhando, pô, o que que eu vou fazer, cara? Vou começar a estudar para concurso. Aí, igual o Rafa, né, deu uma estudadinha e tal, mas aí quis almejar coisas que não eram para mim mesmo, né? Polícia Federal, aquele negócio todo, aquele boom, todo mundo estudando, estuda, passa em um, passa no outro, passa no que você não quer, e fui deixando no que eu quis, realmente eu não passei. E aí chegou um momento que eu falei, cara, preciso dar um jeito na minha vida, né? E aí foi quando eu decidi, conversei com 2 colegas de faculdade que estavam trabalhando na Concremate, não sei se todos conhecem Concremate, e eu falei, pô, como é que tá essa área aí de consultoria ambiental e tal? Vocês têm conhecimento? E eles falaram, pô, a gente está querendo sair da Concremate e atuar com isso. E aí, vamos abrir uma empresa nisso? Vamos começar esse desafio de agora? E foi decidido. E aí foi quando eu decidi procurar um movimento de empreendedorismo jovem aqui no estado do Espírito Santo e encontrei o Sind Jovem, dentro do Centro da Indústria, né, da FINDES, da Federação, tem o centro, e aí tinha o Sind Jovem, assim como tem outras entidades jovens de empreendedorismo aqui no estado, isso é um movimento muito forte, porque eu queria também ter que entender um pouco do que é ter uma empresa, né? Do que é atuar com empreender, né? Empreender em quê? O que é empreender? Como é que eu vou desenvolver? Como é que eu vou vender o meu peixe? Né? Como é que eu vou fazer que alguém se interesse pelo meu produto, pela minha consultoria? Até porque quem trabalha com consultoria ambiental, você vende papel, na verdade, né? Assim, você vende um estudo, você não tem um produto, você não tem um copo para entregar para o cara e falar, compra isso. Né? Você tem uma solução para alguma coisa, mas isso é relativamente abstrato. E ali eu participei durante um ano e fui convidado a fazer parte da diretoria, né? E aí eu me tornei, com um ano de entidade, eu me tornei diretor de articulação. Eu acho que eu tenho muito essa pegada de relacionamento, né? Eu acho por conta familiar também, política, enfim. E aí eu fiquei responsável por conduzir todos os projetos que a gente tratava dentro do Sind Jovem. Ele tinha as relações, né, institucionais, tinha as relações de chamar palestrantes e tal.
e eu comecei a fazer muito disso, né? De muito contato, muito network, sair para palestras na Confederação Nacional de Jovens Empreendedores, existe a CONAGE, se vocês quiserem pesquisar, é um ambiente muito, muito bacana para jovens, jovens que buscam empreender, jovens que... eu falo empreender no sentido da palavra, tá? Assim, não é virar empresário, é empreender no setor público, empreender onde você estiver, você promover o que você produz, né? O que você tem de melhor. Então, ali a gente participou, foi uma participação muito bacana, muito enriquecedora para mim. Eu tive um crescimento gigantesco nesse momento. E aí também com os desafios da empresa, né? E aí a gente trabalhou, tive meu sócio, a gente durou 5 anos. Foi quando eu tive a gente teve um momento ali de crise, ali 2017, 2016, não, 16, um pouco nessa área de engenharia. E aí foi dando uma queda e eu já estava um pouquinho de saco cheio de algumas coisas que a gente tem que conviver, infelizmente, que é a parte de corrupção dentro do serviço público, né? Você participar de concorrências, né? De coisas totalmente legais, onde você vai pelo caminho certo e na hora que você chega de homologar um contrato e tal, você é pego de surpresa, né? Por um fiscal querendo propina, querendo isso e aquilo. Isso foi um momento que me desmotivou muito. E eu quis sair da empresa, assim, eu falei, cara, eu vou sair, preciso dar uma arejada. Foi quando eu pensei, lá no meu inglês lá atrás, que eu não tinha, falei, cara, como é que eu vou aprender inglês rápido? Dei a tacada de, vou para fora do país, vou aprender inglês. Vendi minha parte da empresa, com esse capital, eu conversei com minha esposa, que é servidora pública aqui no estado do Espírito Santo, ela pegou uma licença e nós fomos para esse desafio na Austrália, aprender inglês. E aí passamos 1 ano e meio trabalhando, não trabalhei na área ambiental, até porque eu não sabia nem falar, né? Cheguei mal falando, falando bom dia, boa tarde, boa noite, como você vai, sem entender o que o cara respondia. E fui para a área de construção civil, virei cabeador, no final saí de lá como marceneiro. Foi uma história muito bacana. Dali, assim, mais um aprendizado enriquecedor demais também. Muita gente do mundo inteiro, muitas culturas convivendo junto ali. Você pensa que não, mas as suas lições de aprender a trabalhar em equipe, sabe? Aprender a trabalhar com pessoas diferentes de você, com ideais diferentes, com culturas diferentes, né? Você aprende a suportar o que talvez você não suportaria se não tivesse passado por aquilo, né? Então, isso trouxe para mim uma bagagem muito boa. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, putz, mais uma vez eu me encontro na encruzilhada do que eu vou fazer. E aí caiu no meu colo, e eu acho que muito por conta do network, estava abrindo não, né? A vaga de gerente de infraestrutura hídrica na Agência Estadual de Recursos Hídricos aqui no estado, a AGE, estava vagando, porque o atual gerente estava indo como diretor. E aí o network funcionou nessa hora, né? É aquele famoso network que indica que, assim, não é que você caiu lá de paraquedas, mas você precisava de uma peça para te conectar. E aí fui conectado para uma pessoa que era o atual diretor-presidente, ele me chamou para conversar e falou, cara, ó, eu preciso de alguém para isso, isso e isso, eu conversei da minha experiência. E ele falou, e aí, topa o desafio? Você vai enfrentar o cenário de barragens. O que você entende de barragens? Aí eu falei, cara, eu não entendo bolufas, mas eu entendo de recurso hídrico, pelo menos um pouco. Agora, eu preciso de uns 2 meses, assim, para dar uma papirada boa, estudar, e eu não fujo de problema para enfrentar, né? Eu tenho disposição para isso. Se é isso que você precisa, você vai ter um cara bom no seu time. Eu convenci de que eu era um cara bom para o time dele. Ele acreditou nisso e eu entrei assim, forte, entrei estudando muito, pegando leis que eu nunca tinha lido na vida, né? Peguei a 12334 e me debrucei em cima dela e depois fui para a lei estadual, que era muito recente, a 912 a 2019, foi no ano que eu entrei que ela foi lançada para a gente. Então, assim, me debrucei sobre ela e falei, agora vamos ter que desenvolver isso daqui. Peguei meu time e planejamento estratégico, desculpa o palavreado, pau no burro, vamos embora que tem que fazer, que tem que botar essa lei para funcionar. Cultura de segurança de barragem é isso, vamos fazer curso na ANA.
e movimentei, mudei. Graças a Deus eu consegui ter uma mudança de cenário muito boa aqui, assim. Minha saída de lá, que aconteceu agora, foi simplesmente por mais uma movimentação minha pessoal, né? Meu diretor-presidente e meu diretor técnico não queriam que eu saísse, falaram, fica, mas eu falei, cara, eu preciso dar um passo, porque eu cheguei no momento também lá, eu sou muito movido a desafio, e essa questão da gestão pública, eu me senti muito amarrado em muitas movimentações que eu queria desenvolver e as coisas demoram demais a acontecer, sabe? Você lança um projeto que depende de aprovação de um fundo e às vezes o fundo não aprova porque acha um outro projeto mais interessante, aquele seu projeto ele fica guardado na geladeira e você tem que pensar numa outra coisa. E eu fiquei um pouco impaciente com isso. Eu falei, cara, eu quero voltar para um negócio de linha de frente, de ação. E aí voltei a buscar LinkedIn, né? Todas as plataformas aí de emprego. E agora eu saí, dei um passo para trás, né? Eu estava como gerente, voltei a ser analista ambiental pleno de uma empresa de consultoria ambiental aqui no estado do Espírito Santo, que agora foi comprada pela Ambipar, né? Ambipar Response, voltada aí muito para projetos de resposta a emergências ambientais. E eu acho que, assim, essa foi o meu trilhar, né? Com mais detalhes, a gente vai desenvolvendo aí, se vocês tiverem alguma curiosidade, mas eu acho que eu consegui resumir aí toda a minha experiência. Nossa, muito legal, Thiago. A Sim. gente fica eufórico aqui, né? E eu vou comentar só uma coisa do início da sua graduação, que eu acho que é o nosso início também foi assim. Inclusive, a gente comenta, né, de uma possível reformulação de curso e tudo mais. E, cara, o início eu falo que é feito para a gente desistir. Principalmente para quem procura a parte ambiental. Cara, você quer ver o negócio de verdade, né? Não física, você não entrou, você precisa, mas você não entrou pela física, pelo cálculo, né? Esse Elétrica, conteúdo não podemos elétrica, esquecer. esse conteúdo maçante que te deixa Mas louco e não que é exclusividade, tá? Porque na engenharia civil, acho que até metade do curso eu pensei várias vezes em sair, trocar, fazer outra coisa, assim, nossa, ó, normal, quantas né? pessoas não desistem, né, por conta disso? Primeiro, porque não consegue passar. E segundo, por não ver algo que te motive a estar lá, né? Tem que ter uma mescla. Tem o chato necessário, mas tem que ter um legal ali, né? Eu pulei um pontinho só, que quando eu entrei no saneamento, eu tinha 17 anos, e aí eu fui me alistar no Exército. E aí, quando você já está fazendo curso superior e você se alista ao Exército, você cai não para virar soldado, você cai para uma turma de oficiais, né? Que se chama Núcleo de Preparação de Oficiais, e ali eu fiquei, eu e um dos meus irmãos gêmeos, a gente ficou e fez o núcleo de preparação de oficiais, e isso me fez tomar, porque assim, era meio expediente no quartel. E o meu curso era vespertino na época. Então, assim, eles falavam que dava meio-dia e saía. Pô, nunca saí do quartel antes de 5 horas da tarde, sabe? Tomei pau, assim, meu primeiro ano de saneamento, eu acho que eu passei em uma matéria ou duas matérias, porque eu não conseguia fazer, sabe? Então, ali também foi um dos momentos que eu falei, cara, e aí, desisto, não desisto? Será que eu vou querer esse trem mesmo? Vendo aquele monte de cálculo, quando conseguia ver. Então, ali foi um momento meio raio-x para mim. E aí, no final, eu desisti da carreira militar, né? Eu podia ter seguido. Quando eu me formei segundo tenente, e aí, que é comandante de pelotão, né? Então, você também tem que desenvolver essa habilidade de comandar, de lidar com mais pessoas e tal. Isso foi também uma experiência muito bacana. Mas eu preferi não seguir porque eu não tinha paciência para ficar fazendo barba, engraxando coturno e passando farda todo dia, não. Mas foi só isso que faltou. Verdade, né? Ainda tem isso, né? Os homens aí têm que enfrentar essa. Não são todos que vão, né? Mas quem vai tem. Quem vai para o exército tem esse caminho aí, essas escolhas. Ai, É. meninos, muito legal. Eu adoro ouvir essas histórias. Espero que vocês estejam gostando também. E vou Sim, não é aproveitar. legal ver esse caminho, né? Parece que tudo tá tão perfeito. E também a gente se identifica com isso, né? Todo mundo passa perrengue, todo mundo tem momentos de fazer escolhas, às vezes nem tão fáceis, ou às vezes a gente continua seguindo, vamos ver o que dá, né? E a vida o vento vai levando a gente para alguns lugares. É muito louco isso.
Bom, eu queria aproveitar a presença do Pladeval e queria que ele falasse um pouco para a gente também. Pladeval é que tem mais tempo de caça também, né? Pode ser que tenha uma história maior. Não, na realidade, eu não vou tomar o tempo de vocês, eu queria só dar boa noite, prazer a todos aqui. Tiago, Rafael, obrigado aí para dar um apoio aqui no nosso JPS São Paulo. Eu conheço algumas pessoas, né? A Fernanda, né? Mafê, algumas de vista. A Olívia foi minha estagiária, né? A gente, as vidas se cruzam, né? Mas eu também, por incrível que pareça, eu caí por acaso no saneamento, né? Quando fiz o colegial, eu fiz inclusive na área de mecânica, eu nem fiz civil, né? E aí, quando eu prestei o vestibular, eu prestei algumas faculdades mecânica e a FAAP ela podia escolher no terceiro ano, né? Então, eu escolhi fazer a FAAP porque eu não tinha certeza. Apesar de ter feito curso técnico em mecânica, eu acabei fazendo a FAAP por conta disso. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já estava com o saco cheio de pegar dinheiro do meu pai para comprar cigarro, para comprar cerveja. Falei, não é possível, né? E aí eu comecei a dar aula particular para o pessoal do colegial, né? Então, eu dei aula particular durante 1 ano e meio. E na metade do segundo ano da faculdade, eu consegui um estágio. Meu tio, ele trabalhava numa empresa de consultoria, famosa, inclusive, a Sondotécnica, e aí eu acabei indo lá, indicado por ele para fazer estágio. Aí fui para uma área, fiquei 1 semana em transportes, e não tinha o que fazer, né? Me puseram lá como estagiário, mas não tinha serviço quase. Aí passou um cara do saneamento, falou que me viu lá sem fazer nada, falou com o gerente, falou, ó, tem um cara lá, um estagiário novo, não está fazendo nada, então você não chama ele aqui para trabalhar no saneamento, né? Aí começou minha carreira no saneamento e esse ano agora eu completei 39 anos fazendo consultoria e projetos na área de saneamento. Então você vê como a vida é incrível, né? Tudo por acaso. E aí eu fui para um departamento que tinham 20 engenheiros e só eu de estagiário. Então, foi um aprendizado incrível, né? Porque eu fiquei durante 3 anos e meio da faculdade fazendo estágio com só fera, só bambambam, vários politécnicos e muitos trabalhos para a Sabesp. Então, eu passei 3 anos e meio. Quando eu me formei, eu praticamente já coordenava projetos, né? Então, foi um aprendizado incrível. E, desde então, fiquei lá mais 6 anos, aí estava numa crise. Crises é que não falta, né, Tiago? Eu passei várias, o Rafael, passei várias crises também, né? Então, você imagina, eu formei em 1985. De lá para cá, você imagina quantas crises nós passamos, e depois, como empresário, desde 91, quantas crises como empresário eu já passei, né? Então, hoje eu trabalho, tenho uma empresa de projetos, consultoria na área de saneamento e meio ambiente, e não me arrependo de nada que eu fiz, né? Aí depois segui uma trajetória aí institucional, né? Eu estou há 12 anos na ABS e agora assumi a presidência da ABS São Paulo. E quando eu entrei na ABS, eu realmente não conhecia. Eu era sócio desde 96, mas não conhecia. Depois que eu entrei e comecei a trabalhar, eu me apaixonei e acho que vou me aposentar na ABS, viu? Eu não queria tomar o tempo, mas eu acho muito legal essa conversa aqui, e eu só quis dar um spoiler de que realmente as coisas acontecem por acaso, mas a área do saneamento é apaixonante e muito legal. Era só um depoimento rápido para não atrapalhar o bate-papo, e eu vim aqui, fiz questão de vir, porque eu, na minha gestão aqui em São Paulo, um dos pontos que eu quero mais potencializar é o JPS, tá? Porque daqui a pouco a gente se aposenta e a gente precisa de gente jovem tocando a nossa ABS com energia para manter a ABS como esse ícone aí, né, de instituição na nossa área aqui no Brasil. Era isso, Mafê, rapidinho, só para não atrapalhar vocês. Ah, que legal, Pladeval. Fiquei muito feliz que você pôde participar. Queria até aproveitar, se você puder, com a sua fala de presidente, falar o porquê, qual a importância da gente se associar, né, e fazer parte da ABS. Queria que você
neste papel, nessa fala que é sua. Então, eu acho que o Rafael já falou muito, né? Ele até falou, pô, como é que eu fiquei tanto tempo sem virar sócio da ABS, né? Eu acho que quem realmente quer se envolver, né? E viu a história diferente, né? O antagonismo das nossas duas. Tu já era sócio há muito tempo e não tinha o envolvimento, né? Eu era envolvido e não era sócio. Então, é incrível, né? Mas depois, quando você começa a entrar um pouquinho mais, e eu já tinha ido a congressos, né? E nunca me interessei em participar ativamente, né? Mas quando eu fui convidado para ser conselheiro, e aí falaram, poxa, eu preciso de gente para ajudar, né? E quem me convidou foi o Dante, né? Que foi presidente nacional, ele era o presidente de São Paulo. Falou, pô, fica à vontade, vem ajudar e vem trabalhar. E aí foi um clique, né? Aí eu comecei e me apaixonei e hoje dedico boa parte do meu tempo, estou trabalhando para a ABS, né? Agora mesmo eu voltei de lá, que está acabando a reforma daqui da ABS São Paulo, ficou fantástica, mas me dá prazer, porque a gente entrega e o nosso trabalho na área de saneamento, né? Só tem coisas positivas, né? Então, eu acho que a gente poder ajudar a população com qualquer coisa, falando, trabalhando, ajudando o meio ambiente, a gente só tem coisas que a gente entrega para a sociedade, né? Então, eu acho que a ABS tem um papel fundamental e ela sempre acolhe todo mundo de braços abertos, né? Então, as câmaras técnicas, aqui nós temos 7 câmaras técnicas, dá para aprender muita coisa, dá para trabalhar, dá para liderar, né? Isso que a gente vê aqui o Tiago e o Rafael fazendo em cada um no seu estado, a Mafê aqui em São Paulo, né? Eu acho que tem espaço e, enfim, a gente podia ficar aqui horas falando, né? Quem participou dos congressos, né? Das festas, né, Mafê? Da festa de São Paulo, né? Quer dizer, o que a gente consegue, a festa de São Paulo, eu que consegui organizar uma festa que nós tivemos 1.600 pessoas, né? Não sei quem foi daqui, quem mais foi daqui, mas foi uma festa assim histórica, né? Então é um network incrível. Tem a parte de prazerosa também, né? A gente tem aqui em São Paulo o Bar da ABS, né? Que foi uma invenção que logo após a pandemia nós vamos retomar. A gente tem uma meia hora, 1 hora de apresentação de uma empresa ou de um grupo de empresas e depois nós temos um coquetel com bar, com network, é muito legal. Rapidinho, Mafê. Obrigadão, Padeval. A gente trabalha muito, mas a gente também se diverte. Ai, gente, que legal. Obrigadão, Pladeval, obrigada mesmo. É muito importante a gente ter essa parceria junto à diretoria, né, e esse apoio. E eu queria aproveitar que a Olivia está aqui, que é uma pessoa também que eu acho que tem uma história legal para compartilhar, que é uma mocinha que seguiu aí do saneamento para a vertente de saúde pública. E acho que é uma outra visão também, né? Cada um aqui com uma trajetória diferente e mostrando quantas possibilidades temos. E são histórias meio incomuns, né? Que não tem muita gente que vai talvez para a área de distribuição de água ou para drenagem urbana, ou para resíduos. Tem muita gente. Agora, alguns caminhos assim atípicos são e cada um tem uma história mesmo, né? Cada um tem o seu caminho. Mas queria aproveitar que a Olivia está aqui, que ela contasse um pouco aí da nossa também uma jovem há mais tempo aí. A Olivia, como diz o Rafa, a Olivia também é uma jovem há mais tempo, mas com essa carinha eterna de 20 aninhos, mas ela já está plena aí no saneamento. Então, queria que você conversasse um pouco com a gente, Olivia, por favor. Não estamos te ouvindo. Tem áudio, né? Seu áudio está ligado, mas a gente não está te ouvindo. Eu adoro esses gatos que invadem as nossas mesas. Sim, eles adoram. Eles adoram. O da Olivia parece estar ocupando até o microfone, né? Ela deve ter falhado o fone do computador. A minha também faz isso às vezes. É só para mostrar quem é que manda. Com certeza.
Nada pode ter mais atenção do que eles. Não, eles adoram mostrar o rabo, assim, dá pra desculpa mostrar o rabo. Ainda Ainda não. não. Você tem que dar um ok aí. Olivia, boa noite, eu sou o Lucas da Abis. Clica na setinha do lado do seu microfone, uma setinha para cima, tem uma opção de selecionar o microfone. As primeiras opções, aí você escolhe o dispositivo. Ainda não. Não. Ainda não. Tá bom. Enquanto isso, enquanto a Olivia consegue ativar aí, Rafa, queria perguntar para você como é que está sendo aí a Câmara Técnica de Meio Ambiente, sob nova direção. Mais uma função na ABS, né? É. Foi legal também que eu comecei como jovem profissional, como coordenador de jovem profissional, aí fica integrando aos poucos, acho que fiquei umas 2 gestões, uma gestão e meia, alguma coisa assim. Aí migrei, entra na diretoria da seção estadual, fui um tempo conselheiro, como está sendo agora, e esse ano me convidaram para a gente fazer a retomada da Câmara Temática de Meio Ambiente, ela estava parada, estava meio, não sei se estava largada, se o coordenador estava meio atribulado demais ou já desmotivado. Aí a minha primeira pergunta ainda tinha sido, tá, mas quanto tempo eu vou ter que dedicar nisso? E o que querem que faça? E o convite foi ali, final de abril, para fazer já um webinar em início de junho pelo Dia do Meio Ambiente, né? Na Semana do Meio Ambiente. Eu disse, mas é pouco tempo e tal. Tá, vamos lá. E aí a gente começa a trabalhar, né? Mas está sendo bem legal trabalhar com um grupo mais diversificado, estava muito voltado, né, ou o pessoal do Rio Grande do Sul, ou trabalhando muito com jovens profissionais, agora trabalhando com mais gente também, às vezes aparece, né, abre câmera assim, a gente vê alguém mais velho, já, ué, não era o público que eu estava acostumado, né, mas está funcionando muito bem, conhecendo mais gente, mais experiência, e a gente desenvolvendo alguns trabalhos, né, abrindo o leque de discussões. E eu tenho 2 preocupações que eu acho que é bem interessante para a ABS. Uma é fazer a parte ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. É fazer esse ambiental que não está na sigla aparecer. Né? Trazer bastante. E eu peço ainda para o pessoal, vamos trazer temas que a gente vai discutir a parte ambiental sem a vinculação tradicional do saneamento. Por exemplo, não vou discutir energia do saneamento, energia para o saneamento. Vai discutir energia. Né? Trazer a energia, ver o impacto ambiental disso, planejamento estratégico, como é que vai resolver o negócio, a questão do apagão agora. Não quero aproveitar biogás de aterro, aproveitar resíduo de ET para fazer geração de energia elétrica. Eu quero realmente fazer o conhecimento mais geral, muito mais ambiental da coisa. E a outra preocupação que eu tenho levado bastante, quando me pediram para compor a equipe, eu faço questão de que os jovens profissionais eles assumam cargos que têm, que não se cria um cargo para o jovem profissional. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda tem uma diretoria de jovem profissional, né? Mas a última coordenadora, ela está na diretoria da ABS, eu estou na diretoria da ABS aqui, e na Câmara Temática me pediram, né, para pegar um representante de cada região do país, né, para a gente compor com 5 pessoas, e mais um jovem profissional. Eu disse, não, espera aí. O jovem profissional vai ser um desses ou mais de um desses, né? Então, a gente acabou compondo, ficou legal, que dos 5, além de mim, então, tem o Thomas, que foi coordenador em São Paulo, e estamos com o Clécio, do Rio Grande do Norte, que é um jovem profissional, se formou agora, Que legal. 2 meses, coisa assim. E ele veio para compor, ele é coordenador como qualquer outro. Né? Inclusive, no início eu conversei com ele também, ele disse assim, não te acanha, né? Te impõe, bota a tua ideia, não precisa ter vergonha, não faz nada, não fica retraído. Vem, conta o que tu quer contar, não vai ter vergonha de nada, não vai ter medo, porque a gente quer discutir, ouvir todo mundo e participar e ver todos os pontos de vista. Eu acho que é isso que vale a pena fazer. E agora, para o Congresso, a gente tá montando, agora a gente conseguimos confirmar os 4 palestrantes para fazer o painel de mudanças climáticas e os seus efeitos no saneamento.
né? Então, vai pegar bastante a parte já abordando crise hídrica, abordando as consequências das mudanças climáticas para as cidades. Vai fazer um trabalho bem legal. Fica bem interessante esse nosso painel aí no dia 19, 10h30 da manhã. Todos convidados a participar. Ai, 19 que de outubro. legal, vai ser muito bom mesmo. Estaremos lá. Muito obrigada, Rafa. Que bom que tá indo bem e que tá tomando corpo aí a Câmara de Meio Ambiente. Até tinha alguém que disse que ia entrar na Câmara, mas eu não vi ainda, mas tudo bem. Ah, não, eu não prometi nada para ninguém. É muita coisa para participar, meu Deus do céu, quando a gente vê, estamos envolvidos em tudo. Mas darei minhas carinhas por lá. Obrigada, Rafa. Olivia, será que a gente consegue agora? Vamos testar. Agora Perfeito, agora foi. Agora Aê, sim. aí sim. Então, eu também não vou tomar muito tempo, eu vou seguir a linha do Pladeval, que sim, ele foi meu chefe de estágio, foi meu primeiro estágio, inclusive, foi na empresa dele. Assim, muito brevemente, eu acho que a questão de faculdade, né, como já foi muito bem colocado aqui, a gente cria-se muita expectativa do que a gente pode fazer ou com o que a gente gosta mais de trabalhar, e normalmente a gente trabalha com aquilo que a gente não gosta. Então, toda aquela parte que a gente fazia na faculdade, a gente não consegue, às vezes, trabalhar. Eu até fiz um comentário, né, com relação à fala do Tiago, que a gente não aprende durante a faculdade a cuidar de um negócio, né? Como que você pode precificar o seu trabalho, se você quiser empreender, se você de repente quiser prestar serviço, e também cria-se uma insegurança da gente saber se o que a gente quer propor como solução, se é interessante para as pessoas. Porque às vezes a gente acha que é sensacional, mas ninguém quer pagar por isso. Então, é uma coisa muito difícil de assimilar, sabe? Eu até queria que o pessoal comentasse, até o próprio Tiago, ou até o Pladeval, que já tem uma experiência muito maior que a gente com relação a esse mercado, né? Na área ambiental que seja. Aí eu vou contar, então, rapidinho, depois que eu fiz a faculdade, né? Eu fiz FATEC também, fiz curso de hidráulica e saneamento, fiz especialização em tecnologias ambientais, e aí eu acabei focando um pouco na área de resíduos sólidos. Nessa área, na verdade, eu gostei muito de aprender a questão sobre novas tecnologias que são aplicadas nesse setor. Que por mais que a gente não tenha... Eu, às vezes, acho, né, que eu até trabalhei um pouco com isso em plano de saneamento, a gente não tem ainda muito domínio do tipo de serviço que você pode prestar além da limpeza, sabe? Tipo, serviço de varrição e serviço de coleta. A questão de resíduos sólidos hoje, eu vejo que está muito mais ampla, é muito mais discutida. O tempo inteiro tem até influenciador falando a respeito disso, porque virou uma necessidade, talvez, de mudança de comportamento, né? Só que, ao mesmo tempo de que a gente acredita, né, que as pessoas vai todo mundo entrar numa mesma linha de raciocínio com relação à não geração de resíduos, não é isso que acontece. Então, a gente que está nessa área, que estudou e que sabe das dificuldades, dos custos, tem gente que não está nesse mesmo caminho e continuam consumindo, então aí vem a nossa parte, né, de repente estruturar uma alternativa e solução para esse tipo de problema. E como eu também, né, entendo, hoje a área de saneamento básico, ela está bem mais interligada, então passou-se a deixar de lado a questão só dos serviços, né, de água e esgoto. Hoje a gente sabe que você não consegue pensar em um sem pensar nos outros, né? Pelo menos nos 4 básicos ali, a gente sabe que precisa ter uma referência entre eles. E aí o caminho totalmente aleatório, praticamente, que eu segui, eu ainda eu não sei, não que eu tenha me arrependido, né? Mas se a gente for pensar em questão profissional, eu ainda não vi muita área para isso. Fiz mestrado na Faculdade de Saúde Pública, lá na USP, e eu acabei indo fazer um curso porque o professor que me conheceu gostou do meu assunto, que seria uma relação, o que eu queria mesmo era focar numa relação de saúde com descarte irregular de resíduos sólidos,
até dando continuidade, né, no curso de especialização que eu fiz, porque eu queria muito trabalhar com isso, né, com planejamento, com planos que dessem soluções para resíduos, só que ele era da área de entomologia, e a entomologia lida com insetos vetores, especificamente insetos que transmitem doenças aos humanos, né? A entomologia é, inclusive, estudada por médicos e tal. E como eu conheci foi numa palestra que ele deu e que ele falou de saneamento. Então, eu achei aquilo muito, né? Falei, olha, tá tudo interligado, fui conversar com ele, e aí ele me sugeriu que tentasse esse mestrado. E acabou que eu fiz a minha pesquisa em cima de disposição de resíduos e a proliferação do Aedes aegypti, que até então não é que é pouco conhecido, né? As pessoas até veem uma relação, mas entre essas áreas não tem não tem aqueles estudos diretos a respeito disso. Então, teve pesquisador que eles falavam assim, muito superficialmente, né? O assunto tratado era muito raso. Então, quem é biólogo, quem é entomólogo e trabalha com isso, foca muito mais no inseto. Então, quer descrever o inseto, o comportamento do inseto, e a relação com saneamento era meio rasa. Então, ele era, nossa, um dos mais importantes lá na saúde pública, o Foratini, Dr. Foratini. Ele fez uma das primeiras relações com relação à interrupção de fornecimento de água e a proliferação do Aedes aegypti, por conta de armazenamento de água de uma forma não eficiente, né? Então, o fato das concessionárias não fornecerem a água para a população de forma contínua fazia com que o inseto pudesse se proliferar, porque as pessoas faziam reservação de água de forma errada. E assim, o artigo que ele fez sobre esse assunto tem 3 páginas só, então eu achei muito relevante, né? Eu gostei muito de estudar sobre isso, mas como eu falei, se a gente for pensar na relação profissional, eu falo com as pessoas da nossa área, né? Nossa, infraestrutura, meio ambiente e tal, todo mundo acha muito legal, mas não é um ponto relevante, entende? Quando a gente vai falar de infraestrutura, a questão do inseto em si não importa, porque a infraestrutura ela serve exatamente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Hoje já tem uma relação até diferente, então a gente vê essa questão de novos loteamentos, construções, a gente sabe que o pessoal precisa de licenciamento, no licenciamento é visto tudo isso com relação ao local que vai ser construído, a fauna, a flora, tudo que vai interferir. Mas é aquilo, é para o documento, é para a execução. Na prática, eu não vejo ter uma relação tão direta, sabe? Eu não sei qual que é a opinião de vocês, estou muito curiosa. E da mesma forma do outro lado. Eu, durante as aulas no mestrado, eu ouvi o pessoal falando dos insetos, porque ele tem tal comportamento, a biologia dele funciona desse jeito, ele se prolifera assim. Aí eu falava, nossa, gente, mas isso aí é falta de saneamento básico, porque se tivesse, evitava isso, isso, isso. E aí o pessoal, nossa, que legal, e não sei o que, mas também não é, para eles, não é um assunto, assim, que vá realmente ter o efeito que precisa, porque uma coisa é a gente saber que precisa, a outra coisa é ter. E aí a gente sabe que às vezes falta, então sempre vai ter problema. E o comportamento de alguns insetos, eles vão se adaptando em relação a algumas coisas, mas no geral, foi realmente uma área que eu acabei me distanciando um pouco da parte da faculdade ou da minha carreira profissional da qual eu seguia. Então, às vezes, eu fico até pensando que isso pode me levar mais para um caminho acadêmico mesmo, que não era a minha intenção, até porque o mestrado que eu escolhi foi o profissional, que não... Assim, a relação dele entre o acadêmico e o mestrado profissional, que é quase uma novidade, né, para a gente, que ele deveria atuar exatamente para profissionais, para pessoas que vão trabalhar com aquilo. Então, eles querem que venham pessoas de empresas mesmo, que tenham um problema a ser resolvido e desenvolva a solução dentro da universidade. Então, existe aí essa troca, né? Você faz um curso de estrito sensu gratuito e você tem uma solução ali dentro da faculdade, né? Você leva uma realidade,
um assunto da vida real para dentro da universidade. Enfim, eu hoje penso que se eu for me dedicar para essa área, ela vai acabar seguindo a linha mais acadêmica, porque eu não vejo ainda uma ação tão direta, sabe, para eu conseguir trabalhar, a não ser que seja com consultoria. Mas, como eu falei, eu não vejo ainda sendo um ponto de relevância que vá fazer diferença. Para quem eu conversei, a pessoa acha legal, mas, não, assim, não interessa, entende? Então, bom, eu queria também só dar as boas-vindas para o pessoal que está acompanhando. Uma das pessoas, eu conversei com ela hoje, que é a Gabriela. Eu espero que ela fale também um pouquinho. E eu, assim, eu não a conheço pessoalmente, mas eu sei que ela é recém-formada e eu contei para ela do JPS, indiquei, né, para que ela participasse do grupo, para que conhecesse o pessoal, para ter essa troca, né, para poder, de repente, conseguir uma recolocação aí no mercado. Então, Mafê, era isso que eu queria falar, se vocês puderem criar essas discussões aí do que eu trouxe. Muito Perfeito, legal. assim. Outra visão, né? Totalmente diferente, até alguém do mestrado, né? Da área acadêmica. Muito legal, Olivia. Obrigada. E também uma visão, às vezes, não tão boa, porque é o que acontece, né? Algumas consequências aí da vida, caminhos que a gente vai experimentando e vai vendo para o que dá, né? Mas eu lembro que você foi muito feliz no seu mestrado, eu achava muito interessante, porque a gente não tem muito contato realmente, então você fez uma movimentação, né, nessa área. Obrigada. Não, assim, eu não me arrependo de ter feito, sabe? É que eu falo porque tudo que a gente faz, principalmente quando é algum curso, é um investimento que você faz, você quer ter um Claro, retorno. nossa. E é uma coisa que eu acho que aqui no Brasil, o Brasil não é um país muito fácil para você empreender, para você trazer novas ideias e que as pessoas realmente investam naquilo. Só que aí não sei, às vezes sou eu que estou indo no caminho que não é, sabe? Às vezes eu acho, como eu falei, às vezes a gente acha que aquela ideia que a gente tem é super legal, vai fazer super diferença, mas ela não é relevante, ela não resolve problemas de verdade. O que aquilo vai trazer de resolver problema para a pessoa? Né? A gente tem que trazer soluções. E cada vez mais soluções práticas e baratas. Então, essa relação da saúde pública, ela acaba envolvendo outras áreas, né? Por exemplo, a questão do Aedes mesmo, não é só... pelo menos o que eu estudei, eu foquei muito nas ações mecânicas. Então, a própria pessoa ir lá e evitar que houvesse uma proliferação. Mas na visão dos biólogos, não é só isso, e realmente não é, porque você não pode, assim, a gente não vai exterminar, não tem como, não existe essa possibilidade. Mas você tem que, pelo menos, tentar diminuir, então tem ações químicas, biológicas, para controle do mosquito. A outra relação é de uma possível vacina para as doenças que ele transmite, que são várias. Não é só ele, já tem outros. Tem o Aedes albopictus, é o mosquito tigre, ele é muito famoso na Europa, e lá ele transmite a dengue, entende? Lá é outro mosquito, mas o Aedes aegypti também está chegando nesses lugares que antes não chegava. Existem outras eu ia falar até o nome errado, mas enfim, tem outras doenças que o Aedes aegypti também tem competência de transmissão e que o pessoal faz monitoramento disso, até onde a última vez que eu vi, ainda não tinha atingido os humanos, vai. Então, eles encontraram o vírus em equinos, em alguns pássaros, mas não em seres humanos. Mas para chegar na gente, não é tão Um pulo. difícil. Exato. Por isso Olha que a pandemia, né, quando... gente? Nossa. Um a exemplo pandemia tá maior aí. é a pandemia, né? E eu só queria colocar, viu, Olivia? A grande preocupação é que isto é muito básico para planejamento. E, infelizmente, nós não estamos planejando no país faz anos, né? Então, quer dizer, você fazer esse cruzamento que para mim parece óbvio,
tem que olhar o todo, né? E hoje a gente está simplesmente apagando incêndio. A pandemia, estamos apagando incêndio, as queimadas, nós estamos apagando incêndio, de fato, né? O correr atrás das doenças de veiculação hídrica é também não investir em saneamento. Então, eu acho que é um tema muito difícil, né? E eu acho que nós vamos, no futuro, até entrar nisso, mas eu acho que, para hoje, é um tema muito árido, né? Sendo que tem outras coisas que são... nós vamos ter uma demanda enorme para implementar a infraestrutura de saneamento, né? E talvez este seja a bola da vez hoje, né? Então, Não, com certeza. eu acho que as coisas têm que andar em paralelo. A gente, apesar de você ter investido nisso, talvez andar de lado com outra atividade profissional, talvez na tua formação, para que isso possa você ir caminhando, senão exatamente, você vai cair na universidade e vai virar uma estudiosa, como tem vários estudiosos de várias áreas que são especialistas, né? Eu entrei uma vez, não querendo tomar muito tempo, entrei numa palestra de fármacos, acho que a Rosiane estava fazendo um evento, e eu assisti, saúde, né? Eu fiquei assim, pasmo, né? Quando o professor, o doutor, estava falando na palestra, falou, olha, nós temos 30 mil produtos químicos diferentes. E aí a gente analisa para ver qualidade de água, 100, né? Cinco, E aí né? ele Tipo começou... isso. Aí ele começou a falar da influência da urina nos rios que levam anticoncepcionais, atingindo girinos que acabam não tendo mais reprodução, né? Então, é tanta coisa, né? Mas é tão específico, né? Mas é uma questão muito detalhista para a parte principalmente acadêmica, né? Então, sei lá, se o conselho fosse bom, eu acho que você deveria continuar, mas tentar ver no dia a dia, né, o que está o mercado hoje tomando para você poder continuar, né? Por exemplo, eu sei que não é todo mundo que gosta, mas hoje o BIM é a bola da vez, falta gente no mercado. Então, quer dizer, de repente, se aprofundar 6 meses, como o Thiago fez, né? Foi lá estudar inglês porque ele achava que era um déficit, de repente se investe nisso porque o mercado vai precisar, né? Então, sei lá, só uma dica aí. Não, mas é isso que eu acho que não serve nem só para mim, né? Para todo mundo que está aqui. O investimento na própria área não acaba nunca. Então, a atualização, continuar vendo o que está sendo exigido no mercado, porque senão a gente começa a ficar para trás. Essa parte de pesquisa, eu acho que eu estava nessas apresentações, eu acompanhei bastante a Rosiane nesses eventos relacionados a resíduos, especificamente, teve um que era ligado a serviço de saúde. E lá também, você começa a ver o que o pessoal está estudando, você fala, meu Deus, é muita coisa. E, teve uma moça que ela é engenheira e ela estava trabalhando no Hospital do Amor, que fica lá em Ribeirão Preto, que é exclusivo para tratamento de pessoas com câncer, né? Então, são medicações muito específicas, são coisas bem... E aí ela falou que o que ela estava com dificuldade era para conseguir fazer um tratamento do próprio esgoto lá, porque estava contaminando todo o rio, e aí eles já estavam sabendo da qualidade que estava afetando demais aonde ia o descarte. Enfim, a preocupação dela era exatamente por conta da medicação que vai na descarga, não é assim, é porque a pessoa tomou a medicação e evacuou e tá lá. Não é porque alguém jogou o remédio na descarga. Teve um outro que eu vi também que ele falou e foi bastante interessante, da mesma forma, porque tem relação com saneamento, porque hoje a gente sabe que as estações de tratamento de água, cada vez mais o pessoal está investindo em novas tecnologias para tentar melhorar a qualidade de água exatamente por conta do que ela está recebendo. Então, e quando a gente ouve essas palestras, né, Olivia, como é que você vai tomar a água filtrada que é fornecida pela concessionária, né? Qual a origem, né? Como é que a gente tem coragem para isso, né? Então, realmente é uma coisa maluca, né? Deixa eu só aproveitar aqui, eu vou acabar saindo, porque amanhã, às 6h30, eu vou dar uma entrevista na rádio, até passei para a Mafê. Depois você passa aí sobre um tema que eu queria até cutucar o Rafael,
porque eu já tive ok do presidente Alceu, da Nacional, e eu estou querendo organizar um evento no final de novembro, começo de janeiro, final de novembro, começo de dezembro, sobre mudanças climáticas, onde nós vamos envolver as câmaras temáticas tua, né, de meio ambiente, a do Josivan, as nossas de São Paulo, porque eu quero fazer um evento internacional, trazer palestrantes de fora, tal, porque é um tema que está o que está acontecendo no país, essa seca, né? É um negócio absurdo, né? No mundo, né? Na Alemanha, aquela enxurrada que teve. Então, nós precisamos debater isso, trazer gente de fora. Então, eu acho que, Rafael, nós precisamos conversar, tá? Eu vou acionar o Josivan. Eu sei que a gente está preocupado com o Congresso, mas a agora... ABS ela não pode parar. Então, a gente já tem que pensar em começo de dezembro e fazer outro evento. Nós fizemos agora, que eu ajudei a fazer também, o de perdas, né? Foi um sucesso. Tivemos os 2 maiores especialistas, né? Os 2 Alans, falando aqui, um inglês e um americano. Então, eu só queria dar esse toque. Eu acho que tem muito assunto para a gente fazer juntos, viu, Rafael? Não, vamos lá, a Câmara Temática está à disposição, né? A gente precisa também desses incentivos para puxar, vamos fazer sim. Gente, então eu vou pedir desculpa, mas eu vou sair porque amanhã cedinho, 6h30, eu estou falando na rádio sobre exatamente mudanças climáticas. Eu não sei se vocês viram uma nota técnica, um texto que nós fizemos aqui em São Paulo, depois eu não sei se você recebeu esse, o Rafael. Não. Eu vou pôr aqui para a Mafê distribui para o grupo. O texto ficou bem legal, são 6 páginas falando dessa temática de mudanças climáticas, que vai embasar os temas do seminário que a gente quer fazer, tá? Legal, me manda assim, por favor. Gente, desculpa, mas muito Imagina, legal esse brigadão. bate-papo. Eu ficava aqui até 10 horas tranquilo, mas eu ainda tenho que Obrigada. estudar para falar da palestra, para fazer a entrevista amanhã. Olivia, obrigada, prazer Claudeval, em foi um vê-la prazer. também. Prazer também, Claudeval. Até a próxima. Eu espero que a gente possa Acho que você se trabalhou ver em breve. comigo, deve fazer uns 15 anos já, ou não? Meu Nossa, Deus. acho que foi. Ela era criança ainda. Entregando. Não, ela era Olha. criança. Que isso? Gente, Tiago, Rafael, muito bom conhecer a todos Tchau, aqui. tchau. Obrigado pelo Claudeval. apoio aí no Prazer. JPS. Prazer, Obrigada, Prazer. Claudeval. Até. Tchau, até. Tchau. Gente, eu queria não nos prolongar muito, mas primeiro, Olivia, obrigada, viu, pela sua fala, por levantar essas questões. Eu acho que uma coisa que o Pladeval falou é verdade, que a gente tem que estar atento ao mercado, porque a gente precisa trabalhar e precisa viver, né? Mas, ao mesmo tempo, são discussões e são acadêmicos que estão em cima de assuntos que uma hora isso vai vir à tona, porque os fármacos, eles estão ali quietinhos, né, com uma porcentagem baixa, mas eles estão acumulando. Eles estão desconhecidos, né? Eles não estão quietinhos. Quietinhos pra gente que É não... nessa coisa, que a gente cuida poucos parâmetros, né? Eles estão lá. A gente é que não está olhando para eles ainda. Esse é o E aí, problema. uma hora isso vai estourar, ou vai Sim. acumular, ou vai começar a tomar proporções maiores, assim como a questão dos mosquitos, a parte de entomologia dos insetos, porque o Covid, ela sempre... Foi isso, gente. Né, o SARS-CoV, ele já existia, né? E com o passar do tempo, foi aí sofrendo mutações, se adaptando, crescendo, tomando forma, e hoje uma coisinha invisível está colapsando o planeta. Então, são essas 2 coisas, anos, né? são essas coisas quase que invisíveis que precisam ser estudadas, precisa ter gente em cima disso para a gente acompanhar, mas realmente é uma coisa que tem que andar em paralelo, né? Porque todo mundo precisa comer também, né? Precisa viver e precisa ganhar o pão aí de cada dia. Mas, gente, adorei o bate-papo, mas eu queria muito aproveitar a presença da Gabriela, da Eline, do Leandro, para vocês falarem um pouquinho, se apresentarem, e Vivi, se você quiser se apresentar também. Sei que você já conhece a maioria, mas também não conhecemos esses nossos 3 convidados. E se vocês puderem se apresentar, comentar um pouquinho, fiquem à vontade.
Bem, eu começo. Eu sou a Viviane, né? Sou coordenadora de juntas na JPSP. Eu comecei no JPS, acho que fazem uns 5 anos, a Mafê começou primeiro. Foi ela que me incentivou também, porque na época da faculdade eu não tinha tempo para nada, eu só consegui ir no JPS quando eu estava de férias. Quando eu acabei a faculdade foi quando eu consegui me dedicar mais ao JPS. E em relação à carreira profissional, trabalhei com a Mafê também. Trabalhei com áreas contaminadas, trabalhei com a parte de cadastro de rede de água e esgoto para a Sabesp. Aí depois trabalhei como professora de inglês. Eu tive o mesmo rumo, mais ou menos, do Thiago em relação à língua. Assim, chegou um momento que eu sabia, mas eu quis consolidar. E eu larguei tudo e fui. Eu fui para a Europa, fiquei 3 meses lá e consegui melhorar o inglês. E quando eu voltei para o Brasil, eu já não queria mais área ambiental. Eu comecei a ver coisas na área de inglês e comecei a ser professora de inglês. E depois disso, fui para a área de relações internacionais, mas eu continuava com o JPS. O JPS foi uma forma de eu manter a área ambiental em mim. E me formei na FATEC também, esqueci de falar. Hidráulica e saneamento ambiental também. E eu achei que a área ambiental era a minha vida, assim. Aí foi depois desse intercâmbio que tudo foi mudando e foi tendo oportunidade. Eu trabalhei com relações internacionais. Depois eu comecei agora a trabalhar com tradução e customer experience, que seria a experiência do cliente em relação a software, assim, de entender, né, quais são as suas necessidades. E foi muito louco, hoje eu estou trabalhando nessa área, sair da área ambiental mesmo, não penso em voltar. E hoje na área ambiental que eu faço alguns freelas na área de processamento e ficou mais como um cuidado assim que eu quero manter. E eu nunca pensei nisso, assim, para mim, se perguntasse, sei lá, 5 anos atrás, eu falava, vou morrer na área ambiental. E tudo foi acontecendo. Eu não fui atrás de nada, assim, foi oportunidades, assim, tem essa vaga aqui, interessante, eu fui indo. Então, é legal estar aberto às possibilidades. Eu vejo, assim, o JPS vai ser meu vínculo mais forte com a área ambiental, mas realmente agora não me vejo mais voltando. Eu quero fazer uma pós agora na parte de Business Analytics, que seria a parte de análise de dados, e junto na parte de marketing também, experiência do cliente também. Então, assim, eu vejo hoje para mim que você traz, igual vocês falaram, você vai ter um caminho que você quer seguir, mas a vida vai te trazendo coisas e você tem que aproveitar. Então, hoje, assim, eu vejo que é legal a gente criar planos, mas estar aberta ao que surge, sabe? E agora eu também quero saber de você, né? A Gabriela também me fala. Porque assim que a gente se forma, também a gente tem uma ideia da vida, depois vai mudando também. Eu já quis fazer mestrado fora também, fui recusada, era da área ambiental. Então, assim, cada coisa também vai surgindo, foi mostrando para mim outros caminhos. Então, o importante eu vejo assim, é você conseguir estar mais aberta possível para a vida, sabe? E menos sistemático. Ai, Vivi, que legal, obrigada. Vivi, Lili, Gabriela, Vivi, você falou uma fala muito importante aí, tá? Essa última sua. Tem que estar aberto para a vida. É a alma do negócio. Minha filha, para onde o vento soprar, a pipa tem que voar. Não tem essa de ficar parado igual um poste. Se adeque. É a recomendação do mundo moderno. Pelo menos eu vejo Sim, dessa mas foi um forma, né? choque para mim, para aceitar que eu ia sair da área ambiental, que eu queria isso e aconteceu, assim, é um E eu choque. te diria ainda que, assim, nessa sua nova área de atuação, de professor de inglês, enfim, cara, esse é um mercado monstruoso na Austrália. Você ganha bem, Mandando desculpa o o currículo. palavreado aí, galera, mas ganha bem pra cacete. Vai conhecer nego do mundo inteiro. Você eu vai falo para conhecer área ela. ambiental, talvez você vai poder meter uma pós-graduação de área ambiental e legalizar seu diploma na formação ambiental, e, enfim, lá tem um monte, infinidade de parques naturais e tem um trabalho totalmente diferente do Brasil, né? A legislação é diferente, cultura é diferente, a forma de enxergar o ambiente é diferente, mas, assim, é uma escadinha, né? Chega lá, tô dando assim, né? Por exemplo, uma hipótese. Chega, começa da aula, pula para um outro e daqui a pouco você está na área ambiental novamente, né? Mas assim, só enxergue o mundo dessa forma. A Terra não é plana, tá? Não é. Pelo amor de Deus, hein? É verdade, muito bom, gente. Gabriela, fala um pouco sobre você, assim, o que você pensa agora como recém-formada.
e grava isso, depois você vê. Dá uns 2 anos, aí você volta para ver. Nossa, pode crer. Olá, boa noite. Já queria adiantar aqui que está sendo muito agregante para mim poder escutar a experiência de todos vocês. Acho que agrega muito e eu já estou querendo largar tudo e fazer inglês, viu? Brincadeiras à parte. Então, moro aqui em São Bernardo mesmo. Me formei agora no primeiro semestre de 2021 em Engenharia Ambiental e Sanitária. Desculpa aí não poder ter ligado a câmera, que eu tô com uma trinquinha bem no lugar da câmera, mas da próxima vez, no próximo encontro, eu tentei me conectar pelo notebook ou outro aparelho para a gente conseguir se ver, né? Então, me formei agora no primeiro semestre em Engenharia Ambiental e Sanitária e já estou pensando aí em fazer pós-graduação. Essa área de saneamento, assim, para mim é muito nova, apesar de ter feito Engenharia Ambiental e Sanitária, eu considero que é uma área que eu não tenho muito conhecimento. Fiz o meu TCC, assim, voltado também para saneamento. O tema dele foi um sistema de macrófitas aquáticas, um tratamento alternativo voltado ali para a região da Billings. Infelizmente, foi bem na época de pandemia, então a gente não conseguiu desenvolver muito na prática, foi mais um trabalho técnico. Vocês Mas pensaram em fitorremediação nesse sentido? Isso. Ah, sim, legal. A nossa intenção na época era a gente conseguir implantar o sistema lá na Billings, né? E fazer análise, e analisando ali durante o semestre. Só que, infelizmente, por conta da pandemia, foi bem no período que estava em alta, a gente não conseguiu fazer essa parte prática. Então, a gente tentou desenvolver o trabalho mais na parte técnica, né? Quem sabe no futuro aí a gente possa voltar e concluir o que a gente parou, né? E assim, eu trabalhei aí mais na área industrial, tenho experiência mais ou menos de 8 anos aí com essa área industrial. Na primeira empresa foi uma metalúrgica, né? Eu trabalhei como analista ambiental júnior, e depois a empresa mudou para o interior, e aí eu fiquei naquele impasse, eu vou junto, eu arrumo outra coisa por aqui, e eu acabou aparecendo uma oportunidade para mim, para ficar aqui perto, e eu optei por ficar, né? Era um estágio na época, numa metalúrgica de grande porte. Então, para mim, aquilo já brilhou o olho, porque eu já tinha experiência ali numa indústria de pequeno porte, já sabia como funcionava, como era a idealização dos donos em relação a princípios de meio ambiente, mas eu tinha interesse de saber como isso funcionava numa grande empresa. E, assim, foi sensacional, foi muito agregante, porque eu achei que a tratativa nessa área de meio ambiente é muito diferente. Eles colocam meio ambiente e segurança, assim, num patamar mais alto do que as outras indústrias, né? E também poder conhecer um pouco da estrutura, assim, principalmente na parte de gestão de resíduos, né? Que eles fazem todo o tratamento do resíduo dentro da empresa. A ideia é não levar nada para fora, não levar nada para aterro. Então, assim, foi muito agregante. Esse estágio eu finalizei agora junto com a faculdade no primeiro semestre de 2021, e agora eu estou em busca de novas oportunidades na área de meio ambiente, e praticamente conheci o programa da JPS hoje, né? Queria até agradecer ao Olivia pelo convite, dei uma pesquisada aí em relação aos temas. Desde já eu já estou gostando muito de tudo. Ai, Gabriela, que bom te ter aqui, que bom saber um pouco de você também. Seja bem-vinda ao grupo, ao time, espero te ver mais vezes. Cuidado que vicia, né? É Olha, a verdade. Viviane está tentando sair, não consegue. Ó. É verdade. Nossa, e eu, né, Mafê? É outra. Não que eu queira sair da área, mas, por exemplo, do JPS mesmo. Tem gente que já passou dos 40 e não abandona, né? Pois é. Somos jovens há mais tempo, com certeza, e continuarão sendo firmes e fortes aqui com a gente. Ó,
Gente, eu Falando preciso um dar uma pouco aí saidinha agora, tá bom? Foi um prazer falar com vocês, muito obrigada. E foi incrível também dividir. Tem um grupo lá JPS também, tem no WhatsApp também, pode chamar lá, a gente conversa, tem o LinkedIn também, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, Valeu. Vi, obrigada. Nada, tá. Diga, Thiago. Essa parte de engajamento em movimento, independente da área que for, mas o movimento jovem, ela é muito boa, ela é muito gostosa, muito interessante. Ela traz um crescimento que a gente não imagina lá na frente, né? Na hora que o negócio acontece, a gente não imagina o quanto a experiência anterior contribuiu. Eu entrei no Sind Jovem aqui também, assim, buscando muito por conta da minha iniciativa de abrir empresa e querer entender um pouco mais o mundo, né, do empreendedorismo. E ali você desenvolve amigos, você desenvolve um networking fenomenal. E na hora de sair, eu só saí porque eu fui para fora do país, né? E aí, mas assim, foi dolorido o corte, sabe? Esse corte do cordão umbilical ali não foi algo fácil. Ainda mais que eu estava num nível de participação muito grande, né? Assim, nossa, ó, sinceramente, já deixei compromissos da minha empresa na época para ir para compromisso de entidade jovem, gente. Ai, com Ligar para um certeza. sócio e falar, bicho, vai você na reunião lá que eu tenho uma outra reunião. E meu sócio me questionar, porra, mas a parada lá é mais importante que sua empresa, sabe? Você tem que ouvir isso e falar, pô, negão, cumpre lá e tal, dá para a gente fazer isso junto, né? Então, e mal sabia ele, que não enxergou dessa forma, que eu estava lá estudando para tentar conduzir a empresa de uma forma melhor também, né? Com E lá certeza. eu consegui fazer networking, lá eu consegui ter contratos para minha empresa com conhecidos que foram aparecendo, sabe? Orientações. Tem nego da área de TI, tem nego da área ambiental, tem nego da área de tudo quanto é área, né? E aí, às vezes, o cara te dá o pulo do gato que você não estava nem imaginando, sabe? E a parada vem com uma fala de um colega ali que você nunca viu na vida, né? Então, assim, é muito bacana essa participação desses movimentos. Eu acho que só tem a ganhar quem participa. É verdade, com certeza. Estamos aqui nós para provar isso. Eu acho que é difícil, né? Às vezes quem está entrando não enxerga muito isso ou tem um foco. Tipo, tem muita gente que entra, quero arrumar emprego. E no começo é até isso mesmo. Só que depois não abandona, sabe? Porque eu nas minhas últimas empresas que eu trabalhei, foram de indicação para entrevista mesmo, de conhecer, da pessoa ter propriedade para falar de você, porque te conhece. Então, nossa, o JPS ele agrega muito na minha vida. A gente às vezes escuta, né, umas coisas. Mas você dá muita atenção, né? Trabalho voluntário. Mas, cara, agrega muito a nossa vida. A gente, no começo, eu sempre falei muito, mas eu não era assim tão desinibida, né? Falar com todo mundo, a gente acaba conhecendo, acaba aprendendo a falar, a entrar em certos assuntos, desenvolve as nossas habilidades pessoais. Então, acho que o JPS enriquece muito a nossa formação aí como pessoas e líderes das nossas próprias vidas, né? Antes do mercado profissional. É, E antes de passar aí para a Eline, eu queria só responder aí ao Lucas, que mandou no chat uma dúvida. Como é a área de tecnologia, de TI, para o saneamento? É um mercado que vem sendo fomentado? Vocês podem dar a opinião de vocês também, por favor? posso. Mas eu acho que a parte de programação é uma coisa que está crescendo muito. Onde eu trabalho, tem muita gente que é engenheiro, que é tudo e tal, mas que precisa aprender muita parte de programação, e a gente desenvolve muitos softwares ou entra, né, aprimora alguns programas que precisa muito da área de programação. Acho que é uma área Tem muita automação também, né? Cada vez mais. automação, verdade? Nossa, automação a gente usa muito. Eu diria também a mesma coisa, porque eu não conheço ninguém bom da área de TI desempregado atualmente. Essa área de programação,
no curso de saneamento que eu fiz no Instituto Federal, tinha uma matéria de processamento de dados. A gente tinha que fazer criar um programinha lá com algoritmo. Eu peguei um problemazinho, desenvolvi lá a derivada dele e tal, e joguei e consegui fazer com a entrada de água, de esgoto e a saída dela, né? Mas agora a última experiência na AGE, galera de TI que trabalhava com gel, cara, os caras eram monstros, assim, né? Trabalhando com QGIS, né? Que é uma ferramenta aberta, né? Então, assim, os caras criaram um mundo, e o nosso sistema lá era criado dentro de casa mesmo. Eram servidores que pegavam lá pelo chifre, o boi pelo chifre e tocavam. E, pô, eu recomendo, assim, não desista dessa área não, que tecnologia é o futuro. Falou do QGIS também, a parte toda de geoprocessamento, sensoramento remoto é Nossa, fantástica, né? Cada vez melhor, cada vez mais desenvolvido, mais útil para trazer mais resultado. E toda a parte de gestão também, né? Isso aí isso aí aplica em qualquer área, saneamento não fica diferente, né? Eu participei de uma coisa... palestra que o cara apresentou uma ferramentazinha que eles estavam criando, um protótipo de um barquinho para fazer batimetria em barragens e lagoas, que você não tem muita influência de ondas. E aí, daí o cara fez o comparativo dos mesmos traçados sendo feitos por dois operadores num barquinho a motor ou um barquinho a remo para fazer a batimetria e depois com um barquinho teleguiado lá, né, por tecnologia somente, como se fosse um drone, mais um barco. E, cara, a diferença dos resultados era gigantesca, sabe? Então, assim, tem um universo para crescer aí, né? Eu ia comentar que é interessante que qualquer coisa ligada a essa ciência vai ser, daqui para frente, sempre vai ser preciso ter alguém que entenda, não que, de repente, alguém que fez essa parte de TI, né, ou que... porque agora tem vários cursos, né, com nomes variados, tem algumas áreas muito específicas, mas cada vez mais, quem faz um curso desse, de repente, começa a querer trabalhar na área de saneamento, vai precisar fazer talvez algum complemento, mas consegue atuar junto, porque vai ter, assim, vai uma rede de pessoas trabalhando junto, né? Então, eu acho que é um mercado que sempre esteve em ascensão. Acho que desde que começou a criação de computadores, quem trabalha nessa área sempre tem, assim, e trabalha bem, né? Como o próprio Thiago falou, sempre vai ter alguma coisa para fazer. Eu não sei se eu posso puxar aqui, Mafê, para a Eline fazer o fechamento com chave de ouro. Por favor. Por favor, Eline, fale com a gente. Eline, por favor, você tá... Sua vez. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu falo de todas, tipo, da minha formação e da profissão, né? Pode falar o que você achou também da nossa conversa, de onde você vem, como você chega aqui hoje. Legal. Eu recebi o convite, acho que foi num dos grupos da pós-graduação, e eu estou procurando ter mais contato com a área, né? Porque agora eu estou trabalhando de forma autônoma e ainda tenho um pouco de insegurança, né? Tipo, porque eu estou na parte da consultoria, né? E daí ainda tem um pouco de insegurança, né? Para, tipo, estou fazendo os projetos de captação de águas pluviais, tem um cliente que eu estou fazendo estação de tratamento de esgoto, mas queria ter mais, né, familiaridade com a área. Eu comecei fazendo técnico ambiental também, a minha gata vai miar aqui de vez em quando, e na época eu gostei muito não sabia o que eu ia fazer, daí fiz o técnico ambiental, gostei bastante, acabei me apaixonando, né, pela área ambiental e resolvi continuar na graduação. E na época, como eu tentei bolsa, eu fui para uma faculdade que era mais próxima de casa, uma das que eu consegui a bolsa integral, e acabou que a faculdade fechou em 2 anos e meio, que tipo, eu estava na metade, né? Já tinha feito as físicas, os cálculos da vida, e aí depois eu passei para outra e ainda não consegui, tipo, eliminar alguns cálculos e físicas, então eu fiz mais do que o normal de uma engenharia. E acabou durando 7 anos, mesmo sem ter, tipo, reprovado em nenhuma disciplina, né? E aí foi uma saga.
Quando eu tinha terminado o técnico, também eu não sabia muito o que eu ia trabalhar, comecei a fazer concurso público. Eu acabei passando numa prefeitura aqui do lado, que eu moro em Cosmópolis, trabalhei na prefeitura de Arte Nogueira. E daí lá eu trabalhei como técnica ambiental na Casa da Agricultura, atuei bastante na área rural e em outros, né, segmentos próximos. E na faculdade eu tentei fazer estágio em empresas, né, para poder sair do setor público, porque o setor público eu me sinto também muito engessada. E não consegui, acabei fazendo estágio no que eu trabalhava mesmo, né, aquela coisa de só assinar o estágio. Mas durante a faculdade eu tinha participado de alguns projetos de empreendedorismo, né, o PUC Empreende na época, e acabei me inspirando nisso. Mas aí, depois de formada, eu acabei fazendo um projeto ou outro, junto com colegas, enfim. E daí, formada, eu acabei conseguindo um cargo de diretora de meio ambiente, aí eu, né, me senti um pouco mais, com maiores desafios e tive bastante experiência também. E daí, com a troca de gestão, aí depois da faculdade, né, estando aí na parte da diretoria, eu fiz um mestrado na parte de saneamento e ambiente, ali na Unicamp, e trabalhei, a minha pesquisa foi justamente com prevenção de resíduo, Olivia, e falando sobre economia circular, sabe, algumas avaliações de ciclo de vida, trabalhei essa parte aí também, que eu acho bastante interessante. E daí depois eu fiz uma especialização em gerenciamento de recursos hídricos e áreas contaminadas. Aí, trocando a gestão do prefeito, né, acabei saindo do cargo, aí eu falei, vou arriscar, né, que eu já fazia alguns projetos bem esporádicos, e aí agora eu tô com a empresa, né, e tô tentando expandir aí, não sei exatamente como vai ser o caminho. Legal, acho Olivia. Eu ia falar, legal saber que você está empreendendo, está dando as caras. É importante isso, ter essa, não é nem questão de coragem, né? Mas ter essa iniciativa, parabéns. E que bom, né, Mafê, que ela está aqui também. Nossa, claro, que bom que você está aqui e divulga aí, né? Se mostre disponível no nosso grupo, né? Faça tua propaganda lá, né? A gente não incentiva assim, muitas propagandas de empresas nos grupos, mas é bom se colocar à disposição, né? Porque muitas vezes a gente procura profissionais no grupo. Gente, quem manja disso? Quem consegue fazer isso? Quem tem disponibilidade para isso? Então, a gente vai jogando lá. E muita coisa acontece. Às vezes as pessoas nem comentam muito, mas vira e mexe, você conversa com alguém depois. Nossa, jogaram uma vaga lá uma vez, e é de lá que eu conheci fulano, que eu estou trabalhando com ciclano, e vai indo assim no grupo. Então é bem legal. Você gostou do nosso evento de hoje? O que você sentiu? Gostei, eu acho que é importante mesmo a gente ver outras histórias, né, e ter um pouco menos de medo. É isso aí. E o objetivo aqui do Olivia. JPS também é que a gente fique bem à vontade, né, para falar, que não seja uma coisa engessada, que seja leve, né, e fácil de comunicação. Eline, um recado para você, hein? Medo a gente vai ter sempre. Se você perguntar para um Bezos da vida se ele não tem medo de fazer um investimento alto em determinada ação, ele vai dizer que tem. Então, assim, medo você vai ter sempre, menino. O negócio é botar a cara a tapa mesmo e achar que você sabe fazer e faça, sabe? Não fica com medo, não, porque o medo destrói carreiras também, né? O medo te faz não dar o passo seguinte. Nem todos os projetos que eu fiz enquanto eu tive empresa, talvez eu tenha atingido a satisfação do cliente, mas eu me arrisquei neles, né? Eu falei que sabia fazer e fiz. Pode até que a qualidade do meu produto não tenha sido melhor. Tá, que muitas vezes eu já me pegava pensando assim, bom, se me chamou, se me convidou, é porque acha que eu consigo, né? Então, vamos fazer. Exato, eu tive muito medo quando fui convidado para ir para a GE, né? Que quando me perguntaram, por que você entende de barragem? Pô, bulhufas, não entendia nada. Tudo que eu vou aprender a partir de agora, né? E aí, cara, assim, não é querendo me vangloriar, mas eu coloquei o Estado do Espírito Santo em um ano de trabalho no relatório da ANA, né, do SNISB,
como o segundo estado mais fiscalizador de barragens no Brasil. Nós demos um salto assim de 50 barragens no ano para quase 200. Meu respeito. Entendeu? Reestruturei a equipe, criei o primeiro workshop em segurança de barragem, visando a melhorar a cultura de segurança de barragem no estado. Então, Thiago, como é que você fez isso? Porra, tentando. Quando vieram com um workshop, que eu criei a ideia de workshop, todo mundo arregalou o olho para mim. Cara, como é que você vai fazer isso? Tem que contratar a empresa disso para... Eu falei, tem que contratar o quê, gente? Eu falo, você não sabe falar? Então você fala também, o fulano lá fala. Vamos ligar, vamos marcar um lugar, ligamos para um IFES, conseguimos um espaço, conseguimos um professor do IFES também que ia participar. Enfim, fizemos o negócio acontecer em 2 meses, cara. Só pela simples vontade de fazer. E o melhor, eu não gastei R$1 do órgão, tirando o carro, né, que teve que levar a gente lá, e o hora homem, né, dos servidores do Estado fazendo aquilo, nós não tiramos R$1 de gasto público com isso, sabe? Não tem milagres, tem vontade. Eu acho que é isso, assim. Bacana. Sensacional, gente. Bom, pessoal, a gente se empolga, né? A gente quer fazer um evento mais curto, mas é difícil. Conversa boa é assim mesmo. Exatamente. Eu acho que é porque foi bom, né? Na verdade, a Mafê quis reproduzir o que acontecia, o que acontecia, né, nas reuniões presenciais. Vai voltar a acontecer. Gente, vai começar às 6h30 em ponto, porque 7h30 a gente vai encerrar. É 9 horas da noite a gente saindo lá da ABS. Olha lá. Ele tá saindo para tomar comer alguma coisa, para continuar a conversa fora da ABS. Exatamente. Então... Ó, galera de São Paulo aí, mercado capixaba tá bom, hein? Qualidade de vida aqui tá maravilhoso, hein? Eu tô com uma colega Thiago, de São falar Paulo. nisso, me arruma um desse aí. Eu tô com uma colega de São Paulo que veio agora para o mesmo projeto que eu, entrou na mesma semana na empresa, que ela tá assim, apaixonada. Falou, gente, o que são 15 minutos indo para o trabalho? É um sonho. Dentro da beira da praia. É um sonho. Aqui não se paga tão bem em relação ao salário, não se paga o mesmo valor que São Paulo, mas o custo de vida aqui também é infinitamente menor. Então, Thiago, mas não pode fazer propaganda assim sem já colocar lá no chat o seu e-mail para o pessoal mandar currículo. Olha o LinkedIn, galera. LinkedIn. Ai, gente, eu não gosto do LinkedIn. Eu sou das antigas, eu prefiro mandar o e-mail. Não, tô brincando. Passe a gostar. Não, tô brincando. Não, mas é que assim, eu não tô procurando, entendeu? Mas eu tô dizendo porque eu sei que o LinkedIn hoje virou a nova Cato, né? Antes a gente pagava para fazer busca de vagas e hoje é muito mais fácil. Mas mas assim, deixa o seu perfil do LinkedIn. Acho que é uma boa. Tô deixando aqui no chat já. Beleza. Adiciona aí, adoro network. No LinkedIn. Ó, Thiago, eu tô à disposição, viu? Tenho família em Vila Velha, inclusive. Então, Terra boa, maravilhosa, adoro o Espírito Santo. E vamos nos falando aí. Vamos sim. Olha, eu não tenho palavras, foi enxuto, mas foi muito gostoso o nosso papo, eu adorei, foi um prazer mesmo ter vocês. Rafael e Thiago, poxa, muito obrigada por vocês terem vindo, e a todos que participaram, até fiquei muito feliz que o Pladeval participou, que a Olivia, Eline, Gabriela, a Vivi, todo mundo falou um pouquinho, até o Lucas questionou, adorei, ele participou, o Lucas geralmente fica tão quietinho, e, pô, gente, fiquei muito feliz, esse vídeo vai estar gravado e vai estar no YouTube, então podem compartilhar para quem quiser assistir, e com certeza muita gente assiste depois, e, poxa, foi sensacional, gente, adorei, obrigada mesmo, uma boa noite a todos, vamos encerrar por aqui por hoje. Por último, Mande, não Thiago. menos importante, o Instituto Estadual do Meio Ambiente aqui do Espírito Santo está com um concurso aberto, tá? Tem vaga para tecnólogo em saneamento ambiental. Ai, meu coração, Thiago. Tem várias áreas, hein? Instituto do quê? Instituto? Vai ter migração, hein? IEMA.
Instituto IEMA. Estadual do Meio Ambiente Deixa eu anotar aqui para não e esquecer. Recursos Nossa, tá, Hídricos. tá Vai ter pesquisado gente aqui já. migrando. Né? Assim, acabei de falar que eu não estou procurando, mas deixa eu anotar aqui, porque vai que, né? Vai que dá certo, né? Poxa, Esses a dois né, pô? pretensiosos são os gente tá minha melhores. família aí. É isso aí. Rafa, ó, prazer te conhecer, cara. Igualmente, muito bom. Estamos à disposição aí sempre que precisar, qualquer coisinha. Vamos tomar um mate junto assim que acabar essa pandemia, né? É. Mas, bah, Bora pro lógico. congresso. Tiago, vamos pro congresso. Eline, Cara, vamos pro congresso. eu não vou conseguir porque eu mudei de trampo agora, né? E aí me jogaram num projeto que eu vou para campo agora, já eu estou organizando um campo para começar agora dia 13 de setembro. Eu estou com 3 frentes para coordenar e vou ficar fora de casa, loucura na minha vida. Então, Imagina. assim, eu acho que essa mudança, primeiros 6 meses, um ano, até a entrega final de tudo que a gente tem que entregar, eu vou ficar meio agarrado aqui nas raízes capixabas. É isso aí. Tá Máximo que eu certo. vou até o sul da Bahia ali. Ah, até a parte boa do meu projeto. Vou passar 4 dias em Abrolhos, olha que maravilha. Nossa, que chato, Olha que Tiago. legal, hein? Vamos tá te mandando um currículo, tá bom? Então, se precisar de ajuda, né? Sabe que é só chamar, né? Só Bom chamar. demais. Já precisando, ó, Beleza. só assim, qualquer coisa A gente mesmo. cuida até de acampamento, se precisar. Cara, bom demais. Tudo bem, né? Que assim, são 4 dias num barco, né? Tem Falando- problema. Tá falando ótimo, pra tá cara. maravilhoso. Pode ser temporário, pode chamar para trabalho temporário também, viu? É. Pô, Fica tranquilo. bom saber, porque nós contratamos agora 12 pessoas temporárias para esse projeto, Tá em vendo? diversas áreas. Olha que Olha aí, legal. tá. Atenção. É isso, gente. É Tô isso. falando que o mercado capixaba tá bombando. Ah, Vamos aproveitar, então. com certeza. Valeu, Gente, gente. boa noite. Prazerzaço Boa noite conhecer para todo vocês, mundo. tá? Tchau, tchau. Boa noite, Eu não pessoal. fui no congresso da Norte, que eu tinha acabado de mudar de emprego também. Não fui no último congresso, fala disso. A gente entende. Gente, sigam Gabriela, Eline, Rafa, Tiago, Boa Mafê, noite. Lucas. Boa Gabi, noite para todo mundo, viu? Eline, Boa gente, noite. Valeu. Bom Valeu, revê-los. gente. Boa noite. muito. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.